nesse ambiente, eu gostaria que você desse sua mão para cá e orasse sobre a minha vida. Tomando seu lugar, tá sentando. Meu Deus, por que a gente fica tão nervosa quando a gente sobe aqui? Ai, responsabilidade master. Essa noite eu gostaria de compartilhar algo com vocês que Deus já vem falando comigo há algum tempo sobre um assunto, sobre ser justo, justiça. Quem me conhece sabe muito bem que uma das minhas frases diárias é: mas isso não é justo. Não é justo. E certa vez eu estava arrumando minha casa e enquanto eu lá colocava, sabe, o lençol na cama, estava lá colocando e no meu pensamento eu estava reclamando acerca do meu esposo. Eu estava falando: oh, Deus, olha, pelo amor de Deus, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Por que ele é assim? Por que ele... Sabe? E eu ficava ali, reclamando. E aí, o Espírito Santo, ele falou para mim assim: ele é assim, ele faz assim, porque o problema, na verdade, não é ele, o problema é você. E aí eu falei: outro. Aí o que eu fiz? Eu usei a minha frase com Deus. Eu falei: Deus, isso não é justo. Isso não é justo. Eu tento fazer tantas coisas bonitinhas, certinhas, para agradar. E aí o Senhor está falando que o problema sou eu? Como assim? Não é justo. E aí, aquele mesmo instante, o Espírito Santo, ele falou assim: você tem tanto problema com isso, porque você sempre olha as situações da sua perspectiva. E aí eu fiquei, sabe por quê? Todas as vezes em que nós olhamos as situações que ocorrem nas nossas vidas, as circunstâncias que ocorrem em nossas vidas, a partir daquilo que nós achamos que é justo, nós vamos nos sentir frustrados, caluniados. Mas o Senhor, Ele me fez lembrar de um cara na Bíblia. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Oséias. Oséias capítulo 1. Amém. Capítulo 1, versículo 2, diz assim:
Assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade. Porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Afastar-se do Senhor e apegar-se à idolatria. Vamos lá para o capítulo 3 de Oséias também, versículo 1. Diz assim: então o Senhor me ordenou: vai outra vez até a tua mulher e trata-a com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como o Senhor ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Se você olhar aqui para a história de Oséias, foi justo o que o Senhor pediu para ele fazer? Você aceitaria a se casar com uma prostituta? Com alguém que certamente largou, porque aqui no versículo 3 fala assim: então o Senhor me ordenou, vai outra vez. Você se submeteria a isso? Ou você, talvez, como eu, poderia dizer: mas Deus, mas e a minha imagem? Como que fica? E eu? O que as pessoas vão pensar de mim? Olhando para a história de Oséias, a gente pode falar que isso talvez não fosse muito justo. Afinal de contas, o que Deus queria fazer aqui? Ele queria mostrar que aquilo que acontecia com Oséias era exatamente o que acontecia com Deus. O povo decidiu largar o rei, Deus, para poder escolher outros deuses, para se prostituir. E a mesma coisa que acontecia com Oséias, ele estava falando: do mesmo jeito que eu amo Israel, vai e ama a tua esposa. Algumas circunstâncias, alguns problemas acontecem nas nossas vidas. Algumas calúnias, talvez, algumas coisas vêm e nos afrontam. Acontecem alguns problemas, e o que nós queremos fazer? Nós queremos pegar tudo isso, tudo aquilo que nós somos, e guardar em um potinho. Porque Oséias submeteu aquilo que Deus queria falar com ele por um propósito. E muitas vezes nós passamos por diversas situações onde nós falamos: ok, Deus, eu me frustrei com isso, talvez eu acho que agora já não dá mais, eu vou guardar o meu propósito, vou guardar o meu chamado e tá ok. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? O propósito aqui não é falar simplesmente sobre injustiça, sobre o que fizeram com você ou o que deixaram de fazer por você. A ideia aqui é te falar que, assim como eu passei por um momento da minha vida onde aconteceu situações que eu me frustrei. Mas eu me frustrei de um nível onde eu realmente falei assim: Deus, eu não quero mais ministério para mim. Eu não quero mais chamado, eu não quero mais nada, eu não quero. Só que o que você precisa entender é que quando você decide guardar o seu propósito, guardar aquilo que você foi chamado para fazer dentro de um potinho, as pessoas que receberiam a Jesus, receberiam vida através da sua vida, através de você, não vão receber, não vão ser alcançadas. Se nós vamos falar sobre injustiça, sobre realmente alguém que foi o mais injusto, vamos falar sobre Jesus. Jesus,
ele, por mais que ele não tinha pecado algum, ele não tinha nada que o condenasse. Mas mesmo assim, ele decidiu ser obediente. Vamos lá abrir em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seus seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Se nós pegarmos a história de Jesus, ele decidiu se entregar. Ele foi o mais injustiçado, se assim a gente pode dizer. Ele foi aquele que de fato sofreu a maior injustiça. Mas tudo isso para alcançar um propósito maior, que era o quê? Salvar a mim e a você. Ele decidiu passar por essa humilhação, a ser obediente. Imagina, ele tinha o poder, ele tinha o controle da vida nas suas mãos. Ele tinha isso nas suas mãos. Ele decidiu se submeter, se humilhar e ser obediente a uma morte. Por amor a você. Por amor àquilo que nós podemos ser na vida de outras pessoas. Ele decidiu isso por você, por amor a você. E o que acontece? Muitas vezes, diante dessas situações, eu falo por mim mesma. Diversas vezes, eu fiquei pensando, Deus, eu fui injustiçada aqui, eu não merecia isso. Eu deveria ser tratada de outra forma. Eu merecia ser tratada de outra forma. E isso é o problema. Todas as vezes em que nós nos olhamos e permitimos ver as coisas, situações da nossa perspectiva, tudo vai ser, de fato, uma frustração, uma decepção. Só que vamos olhar pela perspectiva de Jesus. Jesus, certa vez, pegando uma mulher no ato do adultério, por lei, aquelas pessoas podiam apedrejar aquela mulher. Poderia acontecer, aquela mulher poderia ser morta, porque ela foi pega no ato do adultério. Só que Jesus, ele foi e ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali as pessoas olharam, realmente, eu não posso porque eu tenho pecado. Quem poderia atacar a pedra que não tinha pecado nenhum? Jesus. Pela perspectiva de Jesus, as coisas são diferentes. Pela perspectiva de Jesus, as situações, elas não vêm para me derrubar. As circunstâncias, elas não vêm para me calar. As circunstâncias, elas não vêm para que eu mude a minha rota. Na verdade, quando acontece a situação, na perspectiva de Jesus, o que é que eu quero, o que é que Ele quer me ensinar nessa situação? Ali, Ele diz para aquela mulher: vá, mas não peques mais. Ele ensinou aquela mulher, de alguma forma, sobre o amor dele. Então, o que eu quero deixar bem claro, não é o que as pessoas fizeram com você, mas o que isso causou em você.
O que os problemas, as circunstâncias que ocorreram mediante toda a sua carreira com Cristo, o que isso causou em você? O que você decidiu fazer com isso? Você decidiu, de fato, guardar tudo aquilo que o Senhor depositou em você? Você decidiu, de fato, esconder o propósito que tinha em você por conta de decepções e frustrações? Uma vez, a gente estava numa reunião com a pastora Sheila. E naquela reunião, a gente começou a falar sobre como é que a gente via a nossa irmã. E a gente começou a falar, como é que você vê fulana? Qual é aquilo que você enxerga sobre ela? E naquele dia, eu estava, vamos usar a palavra mais assim, podre por dentro. Foi um dos piores anos da minha vida. E aí, naquele momento, as pessoas começaram a falar uma das outras. E uma das meninas falou assim, quando eu olho para Camila, eu vejo uma bomba. Só que o ativador está na outra mão. A bomba está aqui, mas aquilo que vai ativar a bomba está aqui. E eu fiquei assim, quê? E elas começaram a falar sobre a minha vida e eu falei, gente, se elas soubessem aquilo que está dentro de mim, o que eu sou, o que eu vivo. Só que não é do jeito que você enxerga, não é na maneira como você vê, não é na sua perspectiva. É naquilo que o Senhor depositou na sua vida. É naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. É no propósito que o Senhor determinou a você. Como aquela menina falou comigo, a Paulinha, foi até a Paulinha que disse essas palavras para mim. Eu quero dizer isso para você hoje. Você é uma bomba. Só que quem decide apertar essa bomba para que outras pessoas sejam atingidas é você mesmo. Mas se você deixar com que talvez todos os problemas, circunstâncias atrapalhem, com que você aperte o botão e alcance as vidas que precisam ouvir o que você tem, o propósito não vai ser cumprido. Imagina se Oséias, ele tivesse falado, Deus, não, desculpe, escolhe outro. Escolhe outro para fazer isso, porque eu não vou. Ali, Deus não conseguiria ensinar a nação de Israel que aquilo que eles estavam fazendo, estavam de fato indo totalmente oposto do que aquilo que Deus ele cria para a nação de Israel. Você tem um propósito, você tem algo dentro de você, algo que você possui que ninguém mais, nenhuma outra pessoa possui. Nós estamos cansados de ouvir isso. Nós estamos cansados de ouvir que aquilo que nós possuímos ninguém mais possui. Mas por que será que tantas vezes nós nos pegamos, sabe, reclamando, desanimados? Por que às vezes os problemas à nossa volta têm tanto poder sobre as nossas vidas? Existe um poder magnífico dentro de você. Existe algo poderoso em você. Toda vez quando eu paro para pensar da onde o Senhor me tirou, daquilo que Ele fez comigo, o Senhor me encontrou. O Senhor te encontrou. Você estava indo para um caminho de morte, mas o Senhor te encontrou. E você pode usar isso que você tem para que outras pessoas encontrem o amor de Deus também. Você pode usar isso para que o propósito do Senhor se cumpra. Da outra vez eu falei sobre isso, ser proposital onde você está.
E de fato é isso, você é propositalmente plantado onde você está. Não é por acaso. O que você tem dentro de você não é por acaso. Quando a gente foi para o encontro, eu mandei a cartinha para a pastora Sheila e eu disse: pastora, obrigada. Porque a senhora me tirou do fundo do poço quando eu nem mesmo queria sair. Quantas pessoas estão nesse fundo do poço esperando para que você vá até lá resgatá-la? Para que você use aquilo que existe dentro de você para resgatá-la. Mesmo sem ela querer, ela não tem escolha, ela vai ser alcançada por Jesus. Quando te ver, quando ela ouvir as palavras da sua boca, elas não têm outra opção a não ser a ouvir aquilo que você possui, as palavras de vida eterna que saem da sua boca através de Jesus Cristo. Não tem escolha, não tem. Eu tenho passado por uma experiência na minha empresa e eu brinco para as meninas de lá, eu falo assim: olha, vocês são as pedrinhas da minha coroa, hein? Eu não aceito que nenhuma de vocês saiam, eu passe neste lugar e não receba a Jesus. E esses dias uma delas brincou, ela estava trabalhando, eu estava atrás dela, assim, ajudando ela no negócio, e ela falou assim: meu Deus, Camila, eu estou sentindo um negócio aqui. Aí a outra falou assim: vixe, é um imã que já está puxando. Eu falei: é isso mesmo, é isso mesmo. E eu até brinquei, eu falei: ó, se eu chegar lá no céu e você não estiver lá, eu saio de onde eu estiver e arranco você pelos cabelos. Brincando. Mas eu falei, as pessoas, durante muito tempo, eu deixei as pessoas se aproximarem de mim e eu não ter coragem de falar do amor de Deus. De 2 anos pra cá, eu falei: não, eu não vou mais deixar com que ninguém que apareça na minha vida saia da mesma forma. Não por causa de mim, não por causa de mim, mas por aquilo que Ele fez por mim, por aquilo que Ele fez por você. Ele mudou o seu destino, Ele mudou, Ele transformou a sua vida, Ele mudou. Você estava indo para um caminho de morte, e Ele te encontrou. O amor dele é tão lindo, o amor dele é perfeito. Não existe mais nada poderoso do que o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós decidimos nos entregar a esse amor, tudo vem, sabe? O desejo de fazer as coisas para agradá-lo, sabe? Vem. Ah, eu tenho que vir limpar a igreja? Eu vou limpar a igreja. Na maior felicidade do universo. Eu vou servir na escolinha, no culto das crianças. Eu vou com o meu coração queimando de amor. Eu vou ministrar os meus teens. Eu vou com o maior amor do mundo. Porque eles são meus. Os meus teens. Abrindo aspas, se você soubesse o que está acontecendo lá em cima, quando nós nos reunimos e falamos exatamente desse amor, o que sai da boca deles, a gente já tem uma profeta lá em cima, meu irmão, falando, profetizando, dizendo, a gente tem. Inclusive, na nossa casa de edificação que a gente vai ter no sábado, é ela que vai ministrar pra gente. É isso que está acontecendo. Eles estão sendo cheios lá. Eles estão sendo, de fato, ministrados lá. Para que, de fato, como eu brinquei com eles, esse mundão aqui é nosso. Para a gente manifestar o amor dele.
para a gente fazer de fato com que essas pessoas entendam que os nossos teens, os nossos jovens, eles não são caretas, como dizem. Não. E só para finalizar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Teve um dia em que os membros do corpo começou a ter uma conversa. E aí o pé falou assim, não dá não. Não dá para eu ficar toda hora levantando para ter que ir na geladeira pegar comida para o estômago se beneficiar, não. E a mão falou, é verdade. Esse estômago é folgado. Ele nem sequer sabe descascar uma banana para ele se alimentar. E aí começaram, sabe? O corpo começou a se falar. E aí eles decidiram fazer uma greve. Eles começaram a falar assim, quer saber? Vamos parar de dar as coisas para esse estômago? Para ver o que é bom para ele. Que ele está achando que as coisas é assim, muito fácil. E aí ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia já começou a dar uma fraqueza nas pernas. Né? No 5º dia, as vistas começou a dar uma embaçada, uma escurecida. E aí, o pessoal, os membros começaram a falar, o que está acontecendo aqui, gente? Por que eu estou sentindo essa fraqueza na perna? Não sentia isso antes. Por que meus olhos estão ficando meio embaçados? E aí o estômago falou, deixa eu te falar, na verdade, é que todo alimento que vocês davam para mim, eu digeria e mandava as vitaminas para você. Mandava as forças que você necessitava para você continuar de pé. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós tem uma função especial. Cada um de nós tem algo único para ser feito. Se você ficar olhando para o seu irmão, se você ficar olhando para aquilo que seu irmão faz, mas esse daqui tem mais privilégios, esse daqui não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Foque no que você tem para fazer. Foque, porque aquilo que você foca, cresce, expande. Esses dias eu conversava com a minha mãe, e ela falava de algumas coisas das meninas dela, que ela estava cuidando. Eu falei, olha mãe, legal, né? Mão juntando com mão, pé juntando com pé. Isso vai ficar a coisa mais linda. Cada um cumprindo o seu propósito exatamente como tem que ser cumprido. Cada um se disponibilizando para fazer, para servir o reino, o corpo, sem olhar circunstâncias, sem olhar problemas, sem olhar com aquilo que fulano fala, que não sei o quê. Não. Sem olhar para tudo aquilo que talvez queira tirar você do foco, do propósito. Gostaria que você se levantasse. E que se você identificou em você que tem coisas que você precisa pedir perdão ou perdoar, que se você identificou em você que você se perdeu e deixou com que o seu propósito, aquilo que você tinha dentro de você, se esfriasse. Que nessa noite você possa, de fato, render o seu coração ao Senhor e dizer, Pai, reacenda novamente o propósito que existia dentro de mim. Eu quero de fato, Senhor, te servir com todo o meu coração, te servir com tudo aquilo que eu sou.
Não existe peso, meu irmão, quando você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não existe. Na verdade, existe um prazer. É cansativo às vezes, Nós sabemos que é. Mas o propósito é maior. As pessoas que você vai encontrar na caminhada é maior, é gratificante. É gratificante demais as pessoas olharem para você e dizer obrigada. Obrigada por compartilhar isso comigo. Obrigada por falar do seu amor por Jesus. Obrigada por compartilhar as situações comigo. Isso alimentou e cresceu a minha fé. Não pare. Não se cale. Não se cale mediante as circunstâncias, as situações que apareçam para de fato te tirar do propósito. Foque exatamente naquilo que o Senhor deu em suas mãos. Ah, Deus. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, meu amado. Porque nós sabemos que até mesmo tudo isso veio de Ti. Então que tudo isso volte para Ti. Nós queremos de fato dizer, Paizinho, que nós estamos disponíveis. Disponíveis, Paizinho, para viver tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Eu tenho dito para o Senhor, Deus, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor determinou ao meu respeito. Nada mais, nada a menos, mas exatamente tudo o que o Senhor determinou ao meu respeito. Que você tenha esse desejo no seu coração também. Tenha o desejo de fato desfrutar de tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Abre a sua boca. Oh, Jesus. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 eu nasci pra te adorar.
Eu nasci pra te adorar. Oh, oh, oh. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Procura alguém, dê um abraço, ministre a vida dessa pessoa. Que você seja um incentivador. Que você ore declarando que talvez o propósito ele foi adormecido por circunstância, por talvez situações, algo foi adormecido dentro do seu coração. Que você possa abraçar essa pessoa e dizer: ei, o Senhor te escolheu. Foi o Senhor quem te escolheu. Teu coração, cada batida está